E hoje eu vou falar de um tema, eu vou dizer assim, um tema indigesto, né? Mas que em nome de Jesus, Senhor, administrar nossos corações e a gente vai sair daqui mais certo daquilo que a gente tem que fazer. E o tema dessa mensagem é quando a peneira chega. Vocês entenderam o tema? Quando a peneira chega. Então será que vai ter peneira, irmão? Será que você está na peneira, né? E a gente vai falar sobre isso hoje, amém? Então, glória a Deus, já tenho convertido. Então, Lucas 22, nós vamos ler a partir do versículo 28. E a palavra de Deus diz assim: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Isso é Jesus falando. Eu designo a vocês um reino, como o meu Pai o designou a mim, para que possam comer e beber à minha mesa no meu reino e se assentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês, como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você, para que sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ele, porém, respondeu, aí lá vem Pedro, né? Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Aí Jesus respondeu, eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Vamos ler somente até aí. E o tema dessa mensagem é quando a peneira chega. Muitas vezes, irmãos, ao longo da nossa vida, a gente acaba se deparando com situações que a gente olha e fala assim, eu não dei causa a isso. Muitas vezes, ao longo da nossa vida, a gente acaba passando por circunstâncias em que, mesmo debaixo de oração, a gente não consegue entender. E hoje nós vamos ler aqui, naquilo que a Bíblia diz, vamos aprender um pouco, que isso pode ser uma peneira. E quando a gente fala sobre peneira, tem alguns pontos que são muito importantes e que, de repente, se por meio de oração você entender que você está passando por uma dessas e você traga essa palavra ao seu coração, e você tem a oportunidade de pesquisar no YouTube depois, eu sempre falo isso, as palavras elas ficam gravadas lá no YouTube, mas acima de tudo que você revisite as escrituras sagradas, né? Então sempre se valha da Bíblia, né? Para que você possa ver e verificar realmente, confirmar se aquilo que você está sendo ensinado realmente é verdade. Porque algo que eu sempre digo aqui, não vai adiantar você chegar no grande dia diante do Senhor e falar assim, não, mas o pastor Renzo lá que ensinou. Aí Deus vai falar para você assim, querido, você não tinha uma Bíblia? Você entendeu? A minha palavra está lá. Oi? Exatamente. Não vai adiantar você tentar terceirizar a responsabilidade. Amém? Então, primeiro ponto é a permanência na fé, mesmo estando na peneira. Nota que o público para o qual Jesus diz são aqueles pelos quais, com o passar das provações que Jesus havia passado, eles permaneceram firmes com ele. Então, para quem será que Jesus estava conversando nesse momento? Hein? Pergunta de prova. Jesus está falando e ele diz assim, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Com quem será que Jesus estava falando? Será que ele estava falando com pessoas estranhas, pessoas que ele estava vendo pela primeira vez, ou pessoas que estavam há pouco tempo com eles? Não, estava falando com quem? Com os discípulos. Então, como nós vamos ver nessa palavra, quem são as pessoas que serão peneiradas? Será que são aquelas pessoas que nunca se depararam com a verdade de Jesus? São aquelas pessoas que estão lá no mundo, as pessoas que estão perdidas? Sim ou não? Quem são as pessoas que serão peneiradas? Os discípulos. E note que essa palavra direcionada aos discípulos, ela tem uma verdade que traz, que é muito clara. Ele traz uma informação para os discípulos, que diz assim, se vocês permanecerem, vocês vão cear comigo na eternidade. Se vocês permanecerem, vocês estarão assentados comigo na eternidade. Se vocês permanecerem, vocês vão herdar o reino dos céus. Então, a primeira chave que nós temos que ter, se você estiver passando por tribulação, e não importa qual seja,
você tem que permanecer firme na fé. Você entendeu isso? Porque essa permanência firme na fé que vai fazer com que você cada vez mais seja fortalecido. Essa permanência na fé que vai fazer com que você permaneça dentro do seu coração a esperança da eternidade. Porque talvez hoje um dos problemas, hoje não, sempre foi, mas hoje de uma forma muito mais evidente. Um dos maiores problemas de nós que acreditamos que Jesus é nosso único e suficiente Salvador é não ter os olhos na eternidade. Entendeu? A gente entra num caminho de fé, a gente entra num caminho de bênção, a gente entra numa vida de comunhão com Cristo e muitas vezes nós somente conseguimos olhar para o hoje, sem estar com o coração focado na grande esperança da igreja, que é o retorno glorioso de Cristo. E o fazer com que você olhe somente para o hoje, numa situação dessa que você está sendo peneirado, faz com que sua fé enfraqueça. Faz com que muitas vezes Satanás consiga plantar dúvidas que são mentiras dentro do seu coração. Ou ninguém, num momento de muita angústia, de repente, já não se fez alguns questionamentos que não vêm do Senhor. Se não vem do Senhor, se é algo que você não quer fazer, de onde será que está vindo? Você entendeu? Você entendeu? Então permanecer na fé vai ser sempre algo salutar, necessário, fundamental, incondicional para que você tenha uma vida com Cristo. Então permaneça na fé. Em João capítulo 6, Jesus, ele dá uma palavra muito dura aos seus discípulos. Ele começa a anunciar a nova aliança e fala sobre comer da sua carne e beber do seu sangue. Você não precisa abrir, mas eu quero ler 2 versículos com você. Diz assim, versículo 63. Depois de Jesus anunciar essa palavra sobre beber da sua carne, é necessário beber da minha carne e tomar do meu sangue, aí vem o versículo 63 que diz assim, o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Isso é Jesus falando. Aí vem o verso 64. Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia que desde o princípio, qual deles não criam e quem iria traí-lo. Então Jesus falando novamente à audiência dos seus discípulos, e quando a gente fala sobre discípulos de Jesus, aqui ele já está falando, a palavra que nós lemos hoje, daqueles que permaneceram. Mas nesse versículo de João capítulo 6, a gente vai conseguir perceber que existiam vários discípulos além daqueles 12 que permaneceram. E no verso 66 a Bíblia vai trazer a informação que diz assim, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-los. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Sabe por que eu trago essa informação para você? Porque muitas vezes, se você estiver no meio desse turbilhão, muitas vezes quando você está no meio de toda essa peneira, em algum momento você vai se deparar com uma palavra. E a palavra é verdade. Mas dependendo do estado que você esteja, ela vai te confrontar. Dependendo do estado que você esteja, você vai conseguir perceber que ela vai ir de encontro àquilo que você quer. Agora, quando a palavra vem do Espírito Santo para você, aí você tem lá suas batalhas, sim ou não? Sim. Mas e quando vem de alguém que você menos espera? Aí é que geralmente a bronca acontece. Tá me acusando de algo. Meu irmão, tá dizendo que eu tô fazendo o quê, meu irmão? Você entendeu? Ou seja, permaneça firme. E permaneça sempre olhando para a palavra de Deus. Ainda que seja confronto. Irmãos, sempre ao longo da nossa vida, sem exceção, nós vamos nos deparar com palavras que são desconfortáveis. São absurdamente desconfortáveis. Muitas vezes elas podem ir de encontro ao que você acredita hoje, que é certo ou que é errado. E diante desse desconforto, o que vai fazer a diferença é se você vai permanecer com Cristo ou não. Você entendeu? Então, permaneça firme, mesmo diante das provações, mesmo diante das peneiras, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das adversidades. Permaneça firme. Isso vai fazer com que você herde a eternidade.
essas palavras que vêm no momento, que eu vou chamar assim, pra gente, pra nossa carne, inadequado, entre aspas. Eu vou dar um exemplo para você. Uma vez a Carla, em Manaus, nós morávamos, nós tínhamos tido um excesso de comunhão, e eu estava naqueles momentos iniciais, né, da leitura da palavra de Deus. E eu me deparei lá com o texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, que eu queria ler para você. Ele diz assim: maridos, do mesmo modo sejam sábios no convívio com sua esposa, tratando-a com honra, como a parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eu não lembrei mais do resto que tinha sido escrito anterior, mas sobre interromper as orações, essa mensagem entrou no meu coração. Então, como nós tínhamos tido um excesso de comunhão, o que é que eu fiz? Fui lá na cozinha, ela estava lá na cozinha, com a Bíblia aberta, e de uma forma imatura, mas fiz o que eu achava que tinha que ser feito. Ei, amor, me perdoa. Me perdoa porque, olha, aqui está dizendo que se eu tiver qualquer tipo de intriga com você, minhas orações vão ser interrompidas. Aí ela olhou para mim, eu não falei nem o porquê eu pedi o perdão, né? Mas ela olhou para mim e eu falei assim: olha, agora eu já pedi perdão, se você vai perdoar ou não, que não diz. Até agora onde eu li, entendeu? Eu já fiz minha parte, agora cabe a você fazer a sua. Mas brincadeiras à parte, existe um senso da necessidade de fazer algo. Entendeu? Você tem que ter o despertar dentro de você, dentro do seu coração, em relação à necessidade de ação. Tá muito frio? Tá frio? Tá muito frio. Tem como baixar aí, Alan, por favor? O Pedro, olha aí, agora eu decorei, Pedro. Daqui para, entendeu? Pedro está com frio. Mas você consegue perceber, ou seja, que haja um despertar em você, que haja um despertar dentro de cada um de nós, não é você, que haja um despertar dentro de cada um de nós, da necessidade das nossas atitudes, quando nós nos deparamos com a verdade. Que é isso que vai fazer com que a sua vida seja transformada e mudada. Sabe por quê? Senão você se depara com a situação e fala: não. Oração interrompida. Deus, mas a culpa não é minha. Quem deu causa foi ela. Não, mas viu o motivo, eu estava certo. Aí você começa a debater. O que é que a Bíblia diz, meu irmão? O que é que a Bíblia diz? Trate com honra. O que é que a Bíblia diz? Trate como vaso mais frágil. Não tratou, não tem questionamento. Não há questionamento. É você tá indo nessa rota, você pegar a vela do seu barquinho, aplumar a rota e botar para o outro lado, literalmente numa direção contrária. Ou seja, se você tomar a decisão correta, você vai permanecer em Cristo. Se você não quiser tomar a decisão correta, há uma probabilidade enorme que você desvaneça da sua fé. Entendeu? E você começa a tentar caminhar com uma série de âncoras amarradas em você. Você acaba não se libertando disso. Você carrega um monte de peso e fica mais difícil. Fica ou não fica? Fica ou não fica? Fica. Quando você escolhe não mudar de vida, isso é uma escolha sua. Confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador é uma escolha sua. Não terceirize essa responsabilidade. Ah, mas no passado não me apresentaram o Evangelho. Não, porque aconteceu. Permaneça firme. Uma vez eu trabalhava com um grupo de advogados. E uma das senhoras tinha um filho. E eu recordo que era um grande show que ia haver de alguém que era muito famoso. Não sei se é famoso hoje. Na época eu não lembro o nome do cantor. Mas tinha havido esse show. E na segunda-feira ela veio conversar comigo. Aí falou assim pra mim: não lembro qual foi o assunto que tava. Ela entrou na minha sala e falou assim: eu queria até falar contigo. Rapaz, ontem eu tava em casa. Hoje demorei para chegar, então a menina chegou atrasada lá, uma das meninas, eram duas. Eu falei: foi mesmo, poxa, complicado, né? Às vezes trânsito. Ela falou: não, tá de ressaca. Aí eu falei: sério? Eu falei: pois é, e aí responsabilidade, né? Ela falou: pois é, agora tu acredita que eu era um crente? Aí quando ela falou isso, eu falei: vixe, lá vem um satanás, né? Já fica assim, eu falei: oh meu Deus, me dá sabedoria para responder o negócio certo. Era um crente, até um tempo andava com a Bíblia debaixo do braço. Aí sabe o que aconteceu? A filha do pastor foi fazer 15 anos. Foi fazer 15 anos. Aí ele falou que cada um tinha que dar um dinheiro para a festa de 15 anos. Cada um tinha que dar um recurso lá. Festa de 15 anos da filha do pastor. E eu só observando a informação. Aí elas se chatearam e saíram da igreja. Aí eu falei: doutor, eu já sei o que é isso aí.
Ela, pois é, o que é? Eu falei, porque é o seguinte, as pessoas estão com os olhos errados. As pessoas estão com o foco errado. Os olhos estão no lugar onde não deveria. Se os olhos estivessem em Cristo, elas não passariam por essa situação de hoje estar se recuperando de uma farra. Aí já viu a Chiquinha, né? Quando a Chiquinha ri, tá, e foi embora. Mas o que é que eu falo para você? É só um exemplo para você entender que se você não estiver firme, você vai acabar também não passando na peneira. Entendeu? É só para você ter esse exemplo, que se você não permanecer firme em Cristo, você vai acabar também não passando na peneira. Entenda isso. Então leve essa verdade no coração. Permaneça firme. E Jesus, ele reconhece a fidelidade imperfeita de cada um daqueles seus discípulos. A fidelidade imperfeita. Isso soa algo para você? Fidelidade imperfeita. Isso soa algo para você? Quando você se depara com essas duas palavras, fidelidade imperfeita. Quem é? Fidelidade imperfeita. Quem é? Hã? De repente passou na sua cabeça assim, é Pedro, né? Não é assim? Ah, tirando a palavra, quem é fidelidade imperfeita? Não é Pedro. Não você, Pedro, meu filho Pedro, né? Entendeu? Fidelidade imperfeita. Se você for nesse texto e você voltar um pouquinho antes, você vai conseguir perceber qual era a discussão dos discípulos de Jesus. Você sabe qual era a discussão deles? Quem era o maior entre eles. Essa era a discussão. Você entendeu? Quem era o maior entre eles. Ou seja, uma fidelidade imperfeita. É a fidelidade imperfeita, eu vou dizer assim, infelizmente, aquela que cada um de nós carrega. Cada um de nós carrega. Mas a Bíblia vai mostrar que esse homem estava disposto naquele momento da conversa. E você pode estar disposto hoje, no momento desta conversa aqui nesse lugar, a ser preso e morto junto com Jesus. Ele negou a Cristo em seguida. Sim, ele negou. Ele negou. Fidelidade imperfeita. Fidelidade imperfeita. Só que Jesus teve misericórdia com Pedro. E Pedro morreu como mártir. E é uma aula de ensino de fé a cada um de nós. Então, com a mesma misericórdia que Jesus teve com Pedro, sejamos misericordiosos uns com os outros. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma fidelidade imperfeita. Nenhum de nós é perfeito. Você sabia disso? Você não é perfeito. Hã? Tem umas teologias aí que dizem o contrário, né? Você é perfeito. Não. Você é imperfeito. Mas um bocado. Você é um bocado. Entenda isso. Mas Jesus reconhece essa fidelidade imperfeita dentro de cada um de nós. A grande diferença é se você permanece. Meu Deus, eu errei, Senhor, o Senhor viu. Me ajuda, Pai. Eu não quero errar de novo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu me arrependo. Meu Deus, eu não faço mais. Quem tem filho pequeno, né? Você vai chamar a atenção dele. Você vai fazer de novo, né? Não, o rostinho dele balançando, não. Então esse é o nosso comportamento diante de Deus também. Meu Deus, eu não faço mais. Balança o rostinho assim, como um pequenino mesmo. Peça perdão a Deus. Se reconcilie. Entendeu? E se sinta perdoado e se permita ser perdoado. Porque sabe o que acontece também sobre permanecer? Tem pessoas, não vou pedir para levantar a mão aqui, mas quantos de nós já erramos? Todos vamos levantar. Isso aí eu não vou fazer essa pergunta. Mas, existe alguns de nós que muitas vezes erramos e não nos permitimos ter um recomeço. Carregando uma culpa que já foi perdoada para o resto da vida. E você continua carregando com aquele negócio engatado atrás de você, de uma vida pesada. Por quê? Porque você não se perdoou. Você entendeu? Você entendeu? Ou seja, uma fidelidade imperfeita que tem que permanecer em Cristo. Amém. Outro ponto dessa palavra, que é o ponto mais hard, são os momentos de peneira. Aí, acabou, o negócio é sério. Note que Jesus deu um alerta para Pedro. Ele falou assim: Satanás pediu para peneirar vocês como se fosse trigo. Satanás pediu para peneirar vocês. Mas é incrível porque em seguida Jesus vem: Simão, Simão, orei por você. Satanás pediu para peneirar vocês. Simão, Simão,
Orei por você. Jesus conhece cada um de nós. Jesus conhece as nossas fraquezas. E quando ele fala sobre peneirar o trigo, alguém aqui sabe como é que peneira o trigo? Sabe como é que é? Alguém já viu esse processo? Sabe como é que funciona? O trigo é colhido, isso na época de Cristo, tá? Hoje tem, né, produtos industrializados, processos industrializados. Mas o trigo era colhido, ele era colocado para secar, pegava uma mula e colocava uma tábua de, tipo para ela moer, né? Esfarelando o trigo, seria isso. Então começava a andar com a mula, geralmente ao redor, com uma tábua. Até as crianças brincavam, às vezes a criança ficava em cima da tábua para se divertir. E ficava rodando com aquela tábua em cima do chão, onde o trigo estava sendo ali esfarelado. Depois de um tempo esfarelado, a pessoa pegava um garfo, um tridente, qualquer semelhança não era coincidência com o cão, né, como se diz. Botava o tridente lá e jogava para cima a palha. A finalidade, o vento levava uma boa parte da palha. Mas quando ele pegava o garfo e jogava para cima, ia areia, ia pedra, ia pedaço de madeira, enfim, é tudo junto. Depois desse processo, jogava na peneira. Quando jogava na peneira, já estava a palha um pouco mais fina e ficava mexendo para tudo quanto é lado. Alguns eram dentro de uma caixa. Mexia e jogava para cima. Quando jogava para cima, a palha ia embora e a semente ficava. Entendeu? Esse curso é R$5 a hora, se você quiser peneirar depois, entendeu? Mas é para você entender que a forma com que Satanás pediu para fazer com os discípulos de Jesus: eu quero peneirá-los como trigo, eu quero amassá-los, eu quero jogá-los ao vento, eu quero sacudi-los para tudo quanto é lado. Aí, Deus, tu vai saber quem são as sementes, a palha vai embora. Você entendeu? Então essa foi a peneira que Satanás, o nosso inimigo, pediu para peneirar os discípulos de Jesus. Qual é a finalidade? Separar a semente. Qualquer semelhança não é mera coincidência quando você vai ver o livro de Jó. O que é que o livro de Jó diz? De onde tu vem, Satanás? Não, estava passeando por aí pela terra. Tu viste meu servo Jó? Você lembra da história? Lembra da história? E o que é que Deus permita com que Satanás faça com Jó? Tire tudo que ele tinha, menos uma coisa: a sua vida. Toca em todas as áreas dele, só não na vida. Claro que não foi assim, eu estou resumindo, né? Levou os camelos, levou os jumentos, aí a casa caiu em cima dos filhos. E note que, se você for ver, é o capítulo 2 de Jó, você vai ver que dá uma angústia, porque as informações que vão chegando para Jó, elas são simultâneas. Mal terminava, diz assim, mal terminava, enquanto o homem falava, chegou a notícia que os camelos tinham sido levados por um povo, não sei o quê. Enquanto o homem falava, os jumentos foram, não sei o quê. Enquanto falava, caiu o raio. Enquanto falava, a casa caiu. Você entendeu? Olha essa peneira, querido. Isso é uma peneira de Satanás na vida de Jó. Só que Deus deu uma ordem para Satanás. Qual foi? Só não toca na sua vida. Entendeu? Só não tira a vida de Jó. Ordem dada por Deus, ninguém descumpre, nem Satanás. Entenda isso. Então, nessa peneira que nós vemos no livro de Jó, ela deixa de uma forma muito evidente aquilo que Satanás quer fazer com a vida de cada um de nós. Deixa evidente o que Satanás quer fazer com a vida de cada um de nós. E qual é a finalidade dessa peneira? Evidenciar a semente. Quem permanece, irmãos, é semente. Aquele que permanece firme vai frutificar. Aquele que permanece firme, essa semente vai eclodir. Aquele que permanece firme vai crescer como uma árvore frondosa junto com ribeiros, como diz a palavra de Deus. Então que você, se você passou, se você está passando, ou o dia que você passar, permaneça firme. Permaneça firme. Vai evidenciar a semente que você é. E você vai florescer. Ontem nós estamos numa obra e construção de casa, né? Construção de casa. E tem sido uma semana, para mim particularmente, muito intensa, né? Muito intensa, de manhã até a noite e tal. E quando foi ontem, eu estava preocupado, eu pedi até para o varão, o Elton já foi, né? Acho que acabou de sair. Tá bem? O varão vai ter uma viagem aí, que Deus abençoe na viagem dele. E ontem, no momento de agonia, como nós íamos ontem concretar até tarde da noite, eu falei, rapaz, estou muito cansado. Eu acionei o varão, né? Varão,
palavra amanhã, então. Aí ele me falou que ia viajar hoje. Eu falei, não, então deixa quieto mesmo. Deixa quieto, deixa que... Amanhã deixa que eu prego. Por que eu estou falando isso para você? Olha como Deus é. Eu preocupado com a responsabilidade de trazer uma palavra do Senhor para a igreja que eu ainda não tinha recebido. E foi quando começou a chover. Começou a chover muito forte. E vocês sabem o que é traço de massa? Traço de massa que o pedreiro faz lá, né? E para concretar fizeram vários, na rua mesmo, vários, como se fosse traço de massa. E ele misturou aquela areia com cimento e a brita. E ficou lá no meio da rua. E quando estava lá começou a chover. Quando começou a chover eu falei, oh meu Deus, vai lavar o cimento. Sim ou não? Vai lavar o cimento, né? Vai embora, vai concretar, vai ficar só a pedrinha, vai cair a parede, né? Eu só comigo, eu fiquei, oh meu Deus. E comecei e tomei oração para parar a chuva. Senhor, o Senhor sabe, o Senhor vai retroceder o sol. Porque crente, meu irmão, diante da agonia não tem outro caminho. Ai meu Deus, o Senhor sabe, eu devia ter feito embaixo do telhado, me ajuda, Senhor, olha aí como é que vai ficar esse negócio, vai dar errado. E fiquei na agonia, mas eu fiquei tão na agonia que eu não resisti. Aí eu cheguei com o pedreiro, e o pedreiro tranquilo, né? Falei, irmão, cara, tá chovendo, meu irmão. Ele falou, pô, tá chovendo grosso aí, tomara que dê um temporalzão mesmo, tá quente, né? Meu irmão, que temporal vai estragar o negócio lá do cimento lá, cara, Ele falou, não, chefe, não estraga não. Eu falei, mas como não, rapaz? Vai lavar o cimento. Ele, não. Quanto mais água lá, melhor. Tem que chover, é grosso mesmo. A gente molha menos, carrega menos balde de água. Eu falei, por quê? Aí foi quando Deus me deu a palavra. Ele falou assim, chefe, da feita que mistura, da feita que o cimento pega na brita, não tem quem tire, chefe. Aí o Senhor deu a palavra e veio para essa palavra da peneira. Por que eu falo para você? Se você se render a Cristo e se você permitir com que o Espírito Santo habite em você, não tem quem tire. Entendeu? Você entendeu a semelhança? E aquela massa de ontem está dentro de um pilar já lá para se transformar num concreto, para ser o alicerce de uma casa. Você entendeu? Ou seja, se permita viver esse extraordinário. Se permita viver esse sobrenatural. Se permita viver isso. Então, assim como Jó passou pela peneira, assim como Pedro passou pela peneira, que cada um de nós aqui, se chegar esse momento da peneira, venhamos a passar também, em nome de Jesus. Então, a semente que fica evidente para cada um de nós, a semente resiste à peneira, mas a palha, ela é levada pelo vento para o mundo. Você entendeu? Como é o maligno que está fazendo a peneira, a semente que resiste, ela vai ser utilizada como testemunho para glorificar o nome de Deus. Mas naquele momento da palha que é jogada para cima, aquela palha que leva o vento, aquela palha, ela nunca vai ser nada. Ela vai ser levada literalmente para o mundo. Você entendeu? Então que todos nós sejamos sementes de Deus nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Aí Jesus deixa uma aula para cada um de nós durante esses momentos, a necessidade de orar. Jesus traz a informação que orou por Pedro, para que a fé dele não desfalecesse. Desfalecer, você sabe que é fraquejar, é se perder, né? É enfraquecer, é esmurecer. Entendeu? Em nome de Jesus, que nenhum desses verbos façam parte da sua vida cristã. Em nome de Jesus. Só que é incrível porque Deus, ele tem uma forma muito peculiar de tratar com cada um de nós. Deus tem uma forma muito peculiar. Tem uma teologia do mimimi aí, que é a teologia do tchu-tchu-tchu-tchuco. É a teologia do, sabe, do você é tudo, nossa, você é tipo assim, é o semideus na terra. E é uma heresia, isso é uma maldição dentro da igreja. Mas eu quero falar com você de João capítulo 17, verso 15. A palavra de Deus diz o seguinte. Essa você anota no coração. Isso já às vésperas da entrega de Jesus, né, nas vésperas do Calvário, ele vai orar pelos seus discípulos. Ele diz assim, não rogo, Pai, ele orando ao Pai, né? Não rogo para que os tires do mundo, mas para que os proteja do maligno. Não rogo para que os tires do mundo, mas para que proteja do maligno. Então, a forma de
Deus tratar não é te tirar da peneira, é te fazer passar por ela. Você entendeu? A forma que Deus tem não é assim, ai nossa, Deus, que isso me tira daqui. A gente queria assim, né? É por isso que casamento, oh meu Deus. Não, mas calma, deixa eu falar, por favor. Casamento, as pessoas muitas vezes têm problemas, sim ou não? Tem. Levanta a mão aqui, meu irmão. Quem nunca teve algo a resolver no casamento, levanta a mão aí. Quem nunca teve um problema no casamento, levanta a mão. Só quem nunca casou, né? Não é não? Só quem nunca casou. Aí sabe o que as pessoas decidem de uma forma errada aí fora? Separar. Entendeu? Qual é a forma de resolver? Não, é sair do problema. Qual é a forma de resolver? Sair do problema, o teletransporte. Troquei, meu irmão. Já era, pá. Fica pra lá. Vou comprar um lanche da McDonald's, não presta. O que é que eu faço? Vou lá e compro o Bob's. Girafas. É substituir, querido. Nós somos a geração que substitui. Nós fazemos parte de uma geração. Somos não. Fazemos parte de uma geração que é a geração que substitui, que não trata. Mas nós somos a exceção. As pessoas que estão dentro desse lugar hoje, algumas estão fora, claro, mas quem está aqui hoje faz parte da geração que trata. Faz parte da geração que recupera. Faz parte da geração que gasta tempo para resolver seus problemas, não de substituí-los. E é que a gente consegue ver na palavra de Deus. Ah, Deus falou assim, nossa, Jó é tão justo. Nossa, Jó, ó, Jó é meu irmão. Vou tirar daí, Satanás. Sai daí, vem cá, Jó. Tchá, toma. Foi assim que funcionou? Não, ele passou. Pedro. Não você, meu filho, que eu olho Pedro toda vez você... Pedro, qual foi a forma de Deus tratar com Pedro? Ele passou pela peneira, querido. Os discípulos inteiros passaram pela peneira. Entenda isso. Aí você... Oh, Jesus. Aí você não quer. Entendeu? Aí você não quer passar por essas provas. Não significa dizer que você não tem que orar. Você deve orar sim. Deus, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, fortalece a minha fé. O Senhor está vendo como está, Senhor. Tira esses pensamentos errados da minha cabeça. Tira esses pensamentos errados do meu coração. Tira, eu repreendo no nome de Jesus tal coisa da minha casa. Sai. Entendeu? Engraçado, vou abrir um parênteses aqui. Me veio agora a cabeça. Eu nunca tive o vizinho que congregasse na mesma igreja que eu. Eu nunca tive o vizinho que congregasse na mesma igreja que eu. Vizinho não. Conheci muitas pessoas, até trabalho no adulto aqui hoje, a Lise, não sei onde tá. A Lise pegou falta, hein? Ah, tá lá? Ah, já ia dar um ralho. Nunca tive o vizinho que congregasse na mesma igreja que eu. Aí eu acho que eu sei por que agora. São as minhas orações, muitas vezes de madrugada. Meu Deus, eu oro pra que... Meu irmão, esse cara é agressivo com a mulher dele. Sai daqui e paga de crente, né? Tô gritando de madrugada lá orando. O pessoal pensa assim, né? Olha aí. Amanhã ele tá aí todo, né? Deve ser isso, só pode. Mas oração, meu irmão, de guerra. É guerra, querido. Satanás, se tu viesse aqui eu vou te furar. É assim que você vai orar? Se tu vier aqui eu vou te dar com um cabo de vassoura na cabeça. Satanás. É assim que você ora? É guerra, querido. É guerra. Momento da adversidade é guerra. Guerra. Eu não sei quando será. Eu não sei quando será. Mas eu já me vi algumas vezes orando de joelho, gritando dentro do hospital. Não sei quando será. Eu acho que isso vai acontecer. Eu não sei quem é, não teve. Mas era dentro do hospital, onde tem uma... Você entra, a placa tá assim, né? Então vamos dizer que eu vou pecar lá dentro. Mas se acontecer e... Não sei quando será. Mas eu vou gritar lá dentro mesmo. Tira, irmão, Satanás. Eu te repreendo no nome de Jesus, fora daqui. Eu não vim aqui para curar ninguém. Eu vim aqui para trazer uma verdade. Para que a alma se converta a Cristo. Tu acha que tu ataca hoje aqui nesse lugar? Tu pode de repente fazer com que alguém pare de respirar nesse lugar, mas nunca tirará ninguém da eternidade. No nome de Jesus. E eu acho que até no UTI. Então imagina, vai ter confusão. Mas entenda, é oração de guerra, valente. É oração de guerra, mulher de fogo. Então, eu quero te encorajar hoje nesse lugar. Para que se você estiver na prova, se você estiver nessa peneira, ou o dia que você chegar nessa peneira, se posicione, permaneça firme e ore. Ore ao Senhor. Se posicione. Satanás, aqui não. Primeira oração mesmo, qualquer coisa que você... Aqui não, Satanás. Aqui não.
aqui não há parte contigo. Deus revela, traz a luz, Senhor, traz o entendimento daquilo que está errado. É assim que você ora, é assim que você busca. Se posicione e você vai experimentar do extraordinário de Deus. Eu tenho certeza absoluta disso. Em nome de Jesus. E quando a gente fala sobre a necessidade de orar, a oração de Jesus, quantos discípulos eram? Jesus? Quantos eram? 12. 12 irmãos. A escolinha dominical vai começar, acho que na semana que vem. Vai começar a falar sobre os discípulos. Eram 12, querido. Eram 12 discípulos. Mas, vou ler o texto de novo, só para você não se perder. Está dizendo assim, ó. Verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês, como se faz com trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Se eu estou do lado escutando essa mensagem de Jesus, eu falei assim: vou orar só pelo Pedro, meu irmão? E eu? Vai orar só pelo Pedro? E eu? Satanás vai peneirar todos os discípulos de Jesus. E Jesus ora por quem? Por Pedro. Por quê? Jesus sabe do que cada um de nós precisa. Jesus sabe do que cada um de nós precisa. Pedro, entre os 12, um estava já, Jesus sabia que iria traí-lo. Vou dizer assim, dentre os 11, era aquele que precisava da intervenção de Cristo. Entenda isso. Entenda isso. Então, quando você estiver no meio, de repente, não profetize isso para a sua vida, mas se você estiver passando por uma peneira, ou o dia que você estiver numa peneira, se acontecer com você, clame a Cristo. Ele sabe do que você precisa. Se for fé, Ele vai trazer fé. Se for esperança, Ele vai trazer esperança. Se for amor, Ele vai trazer o amor. Entenda isso. Ele sabe do que você precisa. Por fim, os sinais da conversão. A parte final diz assim: quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Aí é o confronto, né? Porque Pedro, até então, no discurso dele era assim: Jesus, eu vou ser preso contigo, nunca que eu vou me separar de ti. Se necessário for, eu vou morrer junto contigo. Não foi assim que Pedro falou? Foi. Foi ou não foi? Foi. Aí Jesus vem e responde para Jesus: Pedro, quando tu te converter... Meu Deus, ele está dizendo o seguinte: Pedro, tu não é nem convertido, macho. Não vai dar certo. A tradução Renzo, né? Macapá, macho, tu não é nem convertido, macho. Vai te converter primeiro, meu irmão. Aí tu vai conseguir passar pelo negócio aí. Então tu já foi, partiu. Tu vai perder, meu irmão. Entenda isso. Diz assim, né? Resposta de Pedro: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Aí Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você negará que me conhece. Às vezes a gente passa por uma vida e a gente pode ter o erro de achar que a gente é o super crente. Tem o super-homem? Eu vi o filme do super-homem semana passada. Tu tem o super crente? Você é o super crente? Quando você coloca na força das suas mãos aquilo que você pode fazer, você vai acabar sucumbindo. A mensagem que Pedro traz para Jesus é a seguinte: Jesus, eu vou. Jesus, eu vou ser preso contigo. Jesus, se necessário for, eu vou morrer contigo. Mas Pedro não tinha força para fazer isso. Tanto que ele negou a Cristo 3 vezes. Mas o Espírito Santo tem. Entendeu? Você pode não ter forças para passar por determinadas provas, mas o Espírito Santo te fortalece para que você passe. Por isso a necessidade da oração. Por isso a necessidade da busca. E por isso a necessidade fundamental da conversão a Cristo. Quem não tem o Espírito Santo habitando dentro de si, não passa pela peneira, não passa pela prova, se desvia no curso do caminho. Igual as meninas lá, que nem sei se a história dela era verdade, mas, entendeu? As meninas que olharam, não, porque me pediu, não sei o que, se desviou. Entendeu? Coloque o foco da sua vida no lugar certo, que é a cruz, que é Cristo, em nome de Jesus. E quando Pedro passa
por essa peneira, Pedro confirma que ele é uma semente. E essa semente confirmada numa vida com Cristo, ela vai ser o testemunho que vai fortalecer outras sementes a permanecerem firmes no Senhor. Amém? Eu quero te convidar a você ficar de pé. Eu quero orar com você, porque como nós conhecemos aí da palavra de Deus, e não é novidade para ninguém, sim, não, é verdade, Pedro negou a Cristo. Esse cara que estava disposto a morrer, a ser preso com Jesus, ele negou a Jesus. Isso daí aconteceu na vida de Pedro. Contudo, esse Pedro vai ser, mais tarde, um dos pilares da igreja de Jesus. Um dos pilares da igreja de Jesus. É um homem que vai ser utilizado de uma forma extraordinária pelo Espírito Santo de Deus para proclamar essa verdade para milhares de pessoas. Numa conversão de Pedro, 3.000 pessoas se converteram a Cristo, acreditaram nessa verdade. Então aquela semente que foi peneirada, aquela semente que naquele momento recebeu a intercessão de Cristo para que a fé dele não esmorecesse, é o mesmo homem que vai pregar para converterem 3.000 pessoas mais tarde. Você entendeu? Ou seja, você pode ser hoje, aqui nesse lugar, uma semente que você nem imagina a forma com que Deus vai te utilizar. Nem imagina a forma com que você vai ser usado por Deus. Mas se de repente você está diante de alguma batalha hoje e tem sido difícil superar. Eu sei que tem batalhas que são difíceis. Eu sei que tem batalhas que são difíceis de ser superadas. Mas busque em Deus que tudo pode, que tudo conhece, que sabe daquilo que você precisa. É esse lugar que você tem que buscar. Permaneça firme, não se desvie dos caminhos do Senhor. E você vai viver o extraordinário de Deus. Porque a notícia que eu trago para você é que até hoje, se você tem a oportunidade de estar aqui nesse lugar ouvindo essa mensagem, e você está respirando, você está pisando ainda sobre este solo, é porque você ainda tem uma chance. Entenda isso, você ainda tem uma chance. Você vai conseguir perceber que muitos homens e mulheres da Bíblia começaram de uma forma ruim. Entendeu? Jesus, quando veio ao mundo, meu irmão, não foi uma boa estreia aos olhos naturais. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu onde? Num castelo? Nasceu pelas mãos de um médico? Nasceu num trono onde se colocou muito veludo e foi assim que aconteceu? A estreia foi numa manjedoura, meu irmão. Como é que chama? Esqueci agora o nome mais correto. Manjedoura é o que se fala? No estábulo. Pronto, no estábulo. Manjedoura já é um termo. Entendeu? A estreia foi no estábulo, querido. O nosso Salvador estreou no estábulo. Quando eu falo Cristo encarnado, né? Por favor, para não dizer que é heresia, né? Então talvez você tenha tido algumas falhas até hoje. Talvez você tenha cometido algum erro. Mas na carta 1 Timóteo capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, já sentindo o fim dos seus dias, ele traz uma mensagem que você tem que carregar no coração todos os dias. Porque faz diferença como você começou? Faz. É muito bom começar bem. É muito bom começar bem. Mas quando a gente fala sobre eternidade, sobre permanecer com Jesus, a grande diferença vai ser como você vai terminar. Entende isso? Ou seja, pessoas começam bem, mas terminam muito ruim. Existem pessoas que começam mal, mas não terminam porque vão para a eternidade junto com Jesus. Essa é a diferença. E o apóstolo Paulo, no fim das suas vidas, diz assim: combati o bom combate, completei a corrida, ou completei a carreira, mais correta é carreira. Carreira, para quem não sabe, é um caminho estreito. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, o desejo do meu coração, e eu tenho certeza que é a vontade do Senhor, é que todos nós, assim como o apóstolo Paulo, tenhamos essa mensagem carregada no coração,
hoje, não somente no nosso último dia, para que a gente tenha aqui nesse lugar a oportunidade de fazer o certo. Eu te convido nesse momento a você fechar os seus olhos. Hoje nós falamos sobre uma peneira, que foi uma peneira de Satanás, permitida por Jesus, permitida por Deus. Nessa peneira, Deus não tirou nenhum dos seus discípulos de passar por essa peneira. Permitiu que eles passassem. E todos eles, naquele momento, os seus discípulos se mostraram ser sementes. Os que permaneceram com Cristo, né? Que teve um e o traiu. Mas os que permaneceram com Jesus se tornaram sementes fortes. Sementes que, quando eclodiram em árvores, tiveram inúmeros frutos. Eu quero falar com você hoje, que de repente, até hoje, você não tomou a decisão mais importante da sua vida, que é a decisão que te coloca na eternidade, que é confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu peço para que todos fechem os olhos, para que você tenha e se sinta mais à vontade, mais encorajado a tomar essa decisão aqui nesse lugar. Uma decisão que não é um X numa prova. Uma decisão que não é uma mera escolha de carreira. Uma decisão que não é um sim num casamento. Mas é uma decisão que fala sobre a eternidade. É uma decisão que se apresentou como verdade nessa terra e falou que só existe um caminho, que é Cristo. Então, se você até hoje não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu te convido a você a seus braços aí onde você estiver mesmo. Mas por um ato de fé, eu convido você a levantar os dois braços, aí onde você estiver. Se você até hoje, por qualquer motivo que seja, ainda não confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas se você já fez, já tomou essa decisão no passado, e como nós falamos hoje, muitas pessoas começaram bem, mas acabaram, assim como Pedro naquele momento, que enfraqueceu sua fé e se permitiu sair dos caminhos de Jesus para mais tarde, por meio de um reencontro com Cristo, aí sim se converter, se render ao senhorio de Jesus e ter o resto da vida e estar na eternidade com Cristo. Se você andou longe dos caminhos do Senhor por qualquer motivo que seja, entendeu que se desviou deles por qualquer motivo que seja, que não importa, só de você e Deus,